Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo depois de muito tempo, né, que eu não falo essa frase. Bom, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou, mas, né, hoje é sexta-feira, não vou falar hoje é sexta-feira sim, hoje é dia 6, né, hoje é dia 6 do mês de, qual mês é hoje? Do mês de fevereiro, né? Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um comentário sobre um vídeo que eu assisti ontem no canal Primeira Fila do Kevin Nicolas, um canal maravilhoso que fala sobre Fórmula 1. Na verdade, ele fala da Fórmula 1 uma versão mais histórica e uma coisa mais ilustrativa, mais didática. Um vídeo bem interessante, não é um vídeo praticamente, não é um canal que fala de notícias, né? Então é um canal que interessa muito, faz você mais gostar de automobilismo, né? Não é só Fórmula 1 que é o foco deles, automobilismo. Então o canal muito leve, doce, é uma linguagem de jovem, mas é uma linguagem para quem tem cérebro, uma linguagem cerebral, né? Coisa que falta aí nos canais aí no YouTube e na televisão também, mas isso não é o caso. Ele falou ontem no vídeo sobre a questão da Rede Globo, se a Rede Globo maltratou o produto Fórmula 1, né? Comparando com a Bandeirantes, comparando o que a Bandeirantes tratou, tal, fazendo todo reflexão sobre esse assunto, né? A gente sabe que esse ano a Rede Globo de televisão, né? O pessoal fala o Grupo Globo, mas necessariamente a Rede Globo de televisão, com todos, pelo menos a Rede Globo e o Sport TV, né? Vamos falar Grupo Globo, tá? Porque o pessoal fala Rede Globo e banaliza, né? Grupo Globo, tá? Rede Globo é só a televisão aberta. Rede TV Globo é a televisão aberta. Quando envolve toda como falo, o aglomerado é Grupo Globo, tá bom, pessoas? Tá bom, nerdolinhas? Vamos, pau, carimbar na mente algumas palavras. É o seguinte, carimba na mente, eu vou usar esse bordão, carimba na mente, pau. Eu acho que eu vou voltar a fazer vídeos assim e diminuir as lives, porque a live não tá tendo continente. Pessoas e pelo menos os vídeos, né? Tem algumas visualizaçõezinhas aí, o vídeo eu sempre fazia essa pretensão mesmo de visualização, mas isso não é o caso. O que a gente tá falando aqui é direito de transmissão da Fórmula 1. Então a Rede Globo Televisão vai transmitir a Fórmula 1 esse ano, tá bom? Desde julho do ano passado, chove de gente na internet metendo pau na Rede Globo de televisão. Acabou a Fórmula 1, eu vou assistir a Fórmula 1 no 1 TV, no pay-per-view da Fórmula 1, não quero ver Rede Globo maltratava a Fórmula 1, para lá, tá? Muita gente com churume e churumeta hoje, e pelos perfis das pessoas que comentam, que fazem choros na internet relacionadas a não aceitar que a Rede Globo de televisão volta a transmitir a Fórmula 1, o perfil dessas pessoas são perfis de acima de 30 anos de idade. Incrível que pareça, né? Não são molecotes, são pessoas velhas, né? Que poderiam aceitar, admitir, amadurecer a cabeça, né? São pessoas, cara, que foi acostumado, a gente ficou 5 temporadas assistindo a Fórmula 1 no grupo Bandeirantes. Eu voltei a acompanhar a Fórmula 1 como esporte principal desde daquela época, tanto a Bandeirantes, tanto o Band Esportes. Bom, eu vou ressaltar algumas informações que o Kevin Nicolas falou no vídeo, que eu tenho que dar uma corrigida ali, tá? E esse vai dar uma balde de água geladíssima nos fãs da Rede Bandeirantes ou aquelas pessoas que criaram um efeito Mandela sobre isso. O Kevin Nicolas falou, ele está falando, claro, que da Fórmula 1, que vai ser transmitida na Rede Globo e tal. A Rede Globo dizem que vai transmitir 15 provas, eu não acho que a Rede Globo vai transmitir. A Rede Globo até que tem algumas etapas ela não vai transmitir, mas ela vai transmitir mais corridas, né? Eu acho que a Globo vai transmitir mais corridas, mas isso não é o caso, porque o Sport TV vai transmitir tudo e eu assisto na Sport TV. Quanto a Sport TV e Globo, eu prefiro uma TV a cabo. Eu sempre fiz essa preferência desde os anos 2000, e assim que tem Globo, um evento na Globo, um evento Sport TV, prefiro o Sport TV, a não ser se for narrado pela Isabelle Moraes, que é uma narradora que todo mundo sabe, que não é que eu não gosto dela, eu não gosto dela narrando do Grupo Globo, porque ela não é narradora pro Grupo Globo, na minha opinião, mas isso não é o caso, a gente tá falando de Fórmula 1. Ainda bem que ela não vai narrar a Fórmula 1, pelo menos o que passaram as informações. O Kevin Nicolas falou uma informação, não é verdadeira,
sobre a Band Play, né? O Band Play, na verdade, o Band Play passava os treinos e a corrida da Fórmula 1, a F3, a Fórmula 3, a Fórmula 2, e eu vou dar uma informação complementar, a F1 Academy, que é a Fórmula 1 feminina, quem exibia é o Band Esportes. E ele reclamava, mas o pessoal agora vai ter que pagar para assistir o Sport TV. Primeiramente, o Band Esportes também você pagava para ver os treinos livres também. O Band Esportes, na verdade, está em pacotes mais caros da TV por assinatura. O Band Esportes não pega em qualquer operadora, e o Band Esportes é exclusivo. Inclusive, o Sport TV é mais democrático. O Sport TV tem todos os operadores e outra. Você assinando a Globoplay, você tem o Sport TV. Então, galera, o que acontece? Ele passou uma informação que, na verdade, o Band Play não passava nem a F1 nem a F3, exceto nesse ano, né, que tivemos o Alfa Câmara disputando o título, acho que era no GP da Itália, que o Band Play passou, mas o Band Play não passa normalmente nem a Fórmula 2, nem a Fórmula 3, nem a Academy, tá? Então não vai ter diminuição de visualização das categorias de base para ninguém, vamos parar com isso, cara. Né? Eu acho que o Heavy Líquora está fazendo um discurso muito mais para um grupo de pessoas que, cara, que eu acho, cara, que não deveria fazer esse discurso. Porque normalmente os fãs de Fórmula 1 são fãs que normalmente têm um estilo financeiro diferente do fã que gosta, não vou falar de futebol, mas que gosta desses lixos que passam na televisão. Essas bostas que passam na televisão. Eu nem vou falar de futebol. Eu acho, cara, que esses youtubers, eles não precisam ficar defendendo, porque tem que passar coisa de graça na televisão. Não, eu particularmente, cara, eu defendo aquela tese. Em vez de você lutar para ter um evento aberto, por exemplo, um canal comprou uma Premier League, eu prefiro, cara, que as operadoras façam uma promoção que faça o acesso e o preço das assinaturas serem muito barato para que as pessoas possam ter a televisão a cabo. Porque se você quer que a programação vá para a TV aberta, você quer rebaixar o produto e o nível, às vezes, de narradores, a linguagem que o narrador fala na TV aberta é uma linguagem praticamente tratando o povo como um débil mental, idiota e chulo. Tá? Esse não é Export não, tô falando Rede Globo. Faz uma linguagem, desculpa, é gripe, tá? Faz uma linguagem tratando o povo como idiota. Eu lembro que o Galvão Bueno, por isso que as narrações... Peraí. As últimas narrações da Rede Globo, o Galvão Bueno não curtia, porque a Rede Globo, o Galvão Bueno usava aquela narrativa, que não é o do Galvão Bueno, da Rede Globo, que só eles sabem, porque eles têm o poder, são bem de vida, e o povão não sabe de porra nenhuma. Ele fala assim, pra quem não conhece, pra quem não sabe, quando o narrador fala pra quem não conhece, pra quem não sabe, é dizer assim, você sabe, você não sabe porra nenhuma porque você é da ralé, e eu sei porque eu sou pica. Entendeu? E na TV a cabo não tem isso. Né? Eu lembro do Everaldo Marques quando ele narrava, se bem que na Rede Globo está usando o mesmo caminho, Everaldo Marques vai ser narrador da TV aberta na Fórmula 1, Rede Globo, que ele falava informações sem ficar tratando que o outro lado é desinteligente, tá? Então o pessoal defende que tem que ter muitas transmissões de graça, né? De desgraça, né? De graça. Primeiro que o Alan Simon, né, o youtuber, usa muito esse termo transmissão de graça. Primeiro que não existe nada de graça na TV aberta. Primeiramente você tem que pagar a conta de luz para você ter, né? Já quebra aí outra. Quem tem operadora de TV a cabo, você tem que pagar para ter TV aberta, entendeu? Então não adianta, porque tem operador, se você não pagar o operador, ele corta a TV aberta também. Então você tem que pagar de qualquer jeito. Então vamos parar com essa ideia, né? Eu sei que o povo reclama, porque eu quero ver mesmo a TV aberta. Cara, eu passei por isso quando eu era mais novo. Há 20 anos atrás eu reclamava que tinha eventos que não passavam na TV aberta. Mas qual foi a minha ideia? Torcer para ter TV a cabo. Vamos assinar um dia TV a cabo. Assinamos TV a cabo. E aí o que aconteceu? Eu larguei a TV aberta, só fiquei assistindo TV a cabo, né? Então eu me apaixonei, me identifiquei com a transmissão na TV a cabo. Mas voltando a falar sobre a questão da Fórmula 1. A Band, o pessoal puxa o saco. A Band fazia a cobertura porque transmitiu o pré-GP.
Tá bom, a Band transmitiu o PGP, começava, o GP das 10 começava 9 horas, só que começava pra São Paulo. Aí quando era 9h30 ou 9h45, abria pra rede, tá? A Rede Globo, quando ela abre a rede é pro Brasil inteiro, tá? Não é só pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro e depois ela corta, né? E outra, o pessoal puxa o saco, a Bandeirantes, faz uma cobertura linda, maravilhosa, tá? No final agora, nos últimos GPs, a Band teve que cortar, terminar o pódio, entregar pro Viva Sorte, aquele bingo lá, aquele telebingo do Viva Sorte, né? Ou seja, né? O pessoal mete o pau na Rede Globo porque corta a corrida e não passa o pódio, entrega. Mas a Band fazia isso. Primeiro, a Globo tem um motivo, a Globo tem a grade. A Band não, a Band na verdade ela tá vendendo horário, tá? Então o pessoal, cara, não entende o que tá acontecendo. O pessoal fica com aquela coisa infantilista. Pá, acabou, perdeu daquela Band, não vou assistir mais. Cara, eu achava a Band fazer uma transmissão legal, sim. Mas também, cara, se você for analisar também a Rede Bandeirante de televisão, ela também não falava das corridas em sua programação não, tá? Eu vou falar os pontos contras da Rede Bandeirantes e até para poder puxar o ponto pau da Globo. Por exemplo, acompanhava muito as transmissões do Band Esportes. Cara, no Band Esportes você tinha o anúncio das transmissões das corridas, mas você não tinha o programa diários. Tinha o Supermotor, que era comentários do Pro GP, mas não tinha um programa diário que falava, que relembrava as pessoas do GP, da Fórmula 1, para fazer as pessoas ficarem ligadas na Fórmula 1. Tanto é que as informações de Fórmula 1 que eu peguei nesses últimos anos foi tudo na internet, do Special Gold, de outros canais. Então a Band praticamente ela meio que ocultava um pouco que ela transmitia a Fórmula 1. Tá? Isso é minha opinião. De vez em quando aparecia alguma coisa no jogo aberto e tal, mas ela poderia dar mais destaque à Fórmula 1. A Rede Globo dava mais destaque. Mas era patrocinado. Beleza, mas a Globo dava destaque. Eu lembro que nos tempos que a Globo transmitia a Fórmula 1, né, de 81 até 2020, né, necessariamente na miúca dos anos 90, anos 2000, durante o Jornal Nacional do sábado, que eu amava aquele Jornal Nacional do sábado, tinha um bloco que falava da Fórmula 1, e aquele bloco era um pedido dos anunciantes para falar da corrida do dia seguinte, né? Eu lembro que tinha dias que eu não via o treino livre, né? Acordava tarde e não via o treino livre, e eu não tinha, você não tinha informação rápida naquela época, né? A única coisa de informação que você teria escrita seria jornal, o jornal era para o dia seguinte, e você queria saber quem seria o pole, né, o grid. E aí você esperava o jornal. Se você nem viu vou dar exemplo das coisas que são de manhã na Europa. Se você não viu o Globo Esporte, você tem que esperar o jornal Nacional. E aí esperava e eu via quem era o poliporgista e tal. A Globo tratava bem. Nos últimos anos é que a Rede Globo de televisão, como o próprio o Kevin Nicholas, até eu vou dar dica para vocês, eu acho que não tenho como passar o link do canal dele, mas vai lá, primeira fila. Você procura o vídeo, se a Globo maltratou, é um vídeo de documento, né? A Globo maltratou a Fórmula 1. Então é o seguinte, eu acredito, a minha opinião é o seguinte, foi a audiência da Rede Globo realmente estava caindo na Fórmula 1, eu sentia isso, cara, em 2013 e 2014. Porque a Fórmula 1 estava perdendo repercussão. Não sei o que aconteceu. Não vou falar aquele episódio do Felipe Massa de 2000. Eu acho que depois de 2010 a Fórmula 1 deu uma queda federal. Porque outras modalidades estavam subindo no gosto do mundo. O UFC é uma delas. Que hoje está decaído pra caralho. Só foi uma onda aquela modalidade. Mas isso não é o caso. E aí eu lembro. Aí eu lembro que a Fórmula 1 estava com pouca repercussão, né? Eu lembro, em 2013 eu estava hospedado numa casa de uma ruiva lá no Rio, e aí eu liguei a televisão e fui ver a Fórmula 1, que era o GP da Itália. Eu sempre tive essa tradição. Ela falou assim, pô, você vai ver essa corrida, com a caída da audiência, pouca gente tá assistindo, tá se interessando no automobilismo Fórmula 1, né, necessariamente. Aí deu um start na minha cabeça, pô, a Fórmula 1 tá caindo. A Fórmula 1 tá decaindo.
E realmente a Fórmula 1 ela passou na meiuca dos anos 2000, né, dos anos 2010, uma queda significativa de audiência. Tanto é que obrigou o Bernie Ecclestone a vender a Fórmula 1 para a Liberty Media a partir de 2016, 2017, né? E a Liberty Media passou a ser a dona da Fórmula 1. E você vê aí que as audiências só sobem por causa também daquela série do Dirige para Viver do Netflix. Então isso ajuda muito a categoria, né? Então o que é que acontece, né? A Globo, ela fazia o que ela podia fazer, entendeu? Ela não transmitia os pódios. Eu que tinha Sport TV, o Sport TV passava os pódios, Sport TV 2 ou 3. Então pra mim não me importava também, né? Quando a Rede Globo estava terminando a sua era na Fórmula 1, que a gente nem imaginava que a Globo estava terminando a sua era na Fórmula 1, porque eu achava que a Fórmula 1 jamais era da Rede Globo. Tanto é que eu pensava que a Rede Globo era sócia da Fórmula 1, a sócia do Bernie Ecclestone, verdade, né? Por alguns anos eu pensava isso, né? Porque o Galvão Bueno tinha muita amizade, né? Na época e tal. Então eu pensei, pô, a Rede Globo nunca vai perder esse produto nunca vai ser de outra emissora no Brasil. E aí o que acontece? Lembra que a Rede Globo teve os cortes de gastos, cortaram vários contratos, aí criaram aquela narrativa que a Globo tá perdendo não sei o quê, a Globo tá perdendo... Aí começou muitos youtubers aí na internet agitando aí o Lasmar e muita gente anti-global. Aí a Globo não sei o que não é mais a mesma, a Globo não tem mais porra nenhuma, a Globo tá perdendo não sei o quê, a Globo não sei o quê, né? Mas na verdade, a Globo estava retendo os gastos, mas não quer dizer que a Globo futuramente ela não possa comprar os direitos, recomprar, como ela já recomprou vários outros eventos, trouxe todos os eventos de volta, a Libertadores trouxe de volta, Campeonato Carioca trouxe de volta, agora a Fórmula 1 ela trouxe de volta, né? Ela trouxe a NFL, que não era dela, né? Ela trouxe para ela, ou seja, a Rede Globo vai recontratando, né? Revivendo. E aí, o que acontece, né? O que acontece? Aí a Globo não teve como pagar, a Liberty Media, na verdade a Globo queria pagar um valor baixo, X, a Liberty Media não aceitou, e a Rede Globo acabou cedendo, mas aí o que acontece? A Liberty Media acabou vendendo para a Band, porque a Band criou aquela fórmula de ela paga uma metade, o patrocinador paga o outro, né? E isso perdurou por 1 ou 2 anos. Mas voltando a falar sobre Bandeirantes e Globo, né? A gente sabe que a Rede Globo de televisão na TV aberta dizem que vai transmitir poucas corridas, né? Mas para mim não importa. E a Sport TV vai transmitir todas. Cara, tem gente que criava aquela paixão, aquele amor pelos narradores, né? O Sérgio Maurício, o Jafone é sensacional, tanto é que ele vai... Eu vou ouvir ele no Sport TV junto com o Christian Fittipaldi, né? Acerto bem do Grupo Globo recontratar o Jafone, o Felipe Jafone. Ele revezava com o Marcos Wilson porque ele tinha compromisso, né? Marcos Wilson tinha compromisso com uma outra categoria. O Jafone ele é piloto da Copa Truck, né? de caminhões, então eles faziam revezamento. E aí tinha o comentário de Geraldo Meleme e o Sérgio Maurício. Eu acho assim, essa equipe era boa, só que Sérgio Maurício me deixava um pouco com dúvida nos últimos anos, porque eu vou fazer uma comparação dele até com o Everaldo Marques nas últimas transmissões da Rede Globo. Apesar que quem transmitiu na última temporada da Globo em 2020 foi o Kleber Machado, mas Kleber Machado, pelo amor de Deus, eu nem curto ele como narrador, né? Vou falar de quem vai estar de novo. Aí, o Sérgio Maurício tem um detalhe, quando terminava a corrida, parece que dá uma baixada energética na transmissão, parece que broxava. Eu não gosto disso, eu odeio quando termina o evento e o pessoal... Exceto quando você tem um time, por exemplo, o Brasil toma uma porrada, ou é goleado, que você baixa a bola, mas é outro departamento. Fórmula 1 já é diferente, né? Você tem que passar emoção. Quando terminava a bandeirada, venceu Max Verstappen no capricho! Encerrado o GP, sei lá, da Áustria. Quando ele falava isso, baixava a energia. Baixava a energização. Parece que caía. Comparando, por exemplo, com a Fórmula 3, Fórmula 2, que era transmitida por Ivan Bruno no Band Esportes, e as transmissões antigas da Fórmula 1, eu lembro que... Eu vou dar um exemplo do Everaldo Marques, que transmitiu o GP da Itália, se não me engano.
que ele falou assim: vence Hamilton, Hamilton vence o GP da Itália, a emoção, na força, na determinação, você é ridículo, esse GP maravilhoso. O cara fica falando, exaltando a vitória, dando aquela energia, pô, acabou, terminou a corrida. Fórmula 1 tem que ser assim, automobilismo tem que ser assim. Eu vou dar um exemplo, o Band Esportes também, eu via várias corridas das 3 categorias, da Fórmula 2, 3 e a Academy, que é a Fórmula 1 feminina, eu sentia a emoção do narrador. Fulano de tal vence, o GP na ponta dos cascos. É assim que o narrador tem. O Sérgio Mauri, às vezes, ele abaixava a bola, ele cortava o coto. Né? Ele cortava, ele não tem uma narração puto empolgante, aquela narração de você ficar pra sempre, como o Everaldo Marques tem, o Luiz Roberto tem, o Galvão Bueno tem, né? Ainda até porque tá vivo, tá? Aquele Machado tem também, né? Apesar que no futebol ele é esse corta-coto, mas eu achava a transmissão da Fórmula 1 às vezes um pouco meio que sério e parado com o Sérgio Maurício. Ele não tem aquela empolgação dos narradores da Globo. Por isso que eu estou jogando o favor da Rede Globo. O narrador, que eu não sei o nome, o Júnior Santos, que infelizmente não aparece mais nas lives, ele poderia falar quem é o cara, acho que é Bruno de alguma coisa. Ele me parece um narrador que dá emoção em cima do tom. E é assim que tem que ser. Na Fórmula 1 você não tem que abaixar o coto. Né? Se a Inglaterra, se na AltV na Inglaterra, na Sky Sports, né? Na Inglaterra agora é Sky Sports, se o canal que transmite lá para a Itália, o canal que transmite lá para os Estados Unidos, que agora acho que a Apple TV vai transmitir na Itália, nos Estados Unidos, esses lugares, os narradores, eles baixam o orgasmo, o tesão, é problema deles, é cultura deles, né? Eles não têm aquela cultura da narração forte que o latino tem, Então tentar copiar a narração do Sky Sports, que é uma narração que não tem muita vibração, só quando tem uma ultrapassagem ou batida, no momento da vitória, eles ficam, mesmo que seja o piloto inglês, né, com o Lando Norris, eles não ficavam tão empolgados, né? Então a narração brasileira ela tem que ser uma narração de vibração, como tem que seguir a cartilha Galvão Bueno. Galvão Bueno subiu o sarrafo. Todo mundo, não é copiar o Galvão Bueno, mas inspirar. Copiar é uma coisa, se inspirar é uma outra coisa completamente diferente. Lembra-se? Se inspirar em alguém é uma coisa. Copiar é uma coisa completamente diferente. Se você, por exemplo, copiar é você chegar e imitar o Galvão Bueno. Bem, amigo, estamos aqui no canal tal. Outra coisa é inspirar. Pessoal, estamos aqui fazendo essa transmissão do automobilismo com todas as emoções, isso mesmo, desse GP. Ou seja, você fazer a sua narração, o seu estilo de narração, mas inspirando algumas coisas dos outros, de Galvão por aí, entendeu? E o que tem que ser, acho que as narrações de Fórmula 1 tem que ser emocionante. O Sérgio Maurício não passava essa emoção em algumas coisas. Na minha opinião, o Sérgio Maurício não passava. Ah, mas velho, esses caras criaram o costume da Bandeirantes, porque a Bandeirantes passava treino livre, passava pódio, passava tudo bem, ela passava, acabou. Vamos parar com esse mimimismo, agora vamos tocar a bola. Ah, mas vai passar do Sport TV é pra poucos, tem que pagar, velho. Aqui uma coisa aqui que me fez eu fazer um vídeo, porque eu tava raciocinando isso ontem, depois que eu terminei de ver o vídeo do Nicolas, do Kevin Nicolas. É o seguinte, muita gente precisa pensar em uma coisa racional. Vocês são caras que amam Fórmula 1, vou dar um exemplo, né? Se você é um moleque, um cara, um jovem que trabalha, um adulto que trabalha, ama a Fórmula 1, ama automobilismo, vou dar uma dica. Normalmente a gente precisa entender uma coisa. Você quer, por exemplo, não tem condições de assistir, de assinar um Sport TV, tanto na TV a cabo, tanto no Globoplay. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Invés, porque eu sei que muito nerdola gasta aí, sei lá, 500 pilas numa calça, 500 pilas no tênis, quase R$1.000 num óculos, né? Em vez de você gastar uma fortuna, começa a comprar coisas mais baratas e com precinho bom, porque a gente tem que ter uma coisa. Joverada, põe no seu cérebro que eu quero o Suzuki ter para falar para vocês. Não comprem coisas porque as coisas são de marca. Roupa, você tem que comprar o que é útil e bom para vocês, tá?
Tem muitos lugares na internet mesmo, você acha produtos baratíssimos. Por que você vai comprar uma calça de 500 que tem lugares que vendem uma calça pica, resistente, ótima, maravilhosa, calça e bermuda com R$ 50? Para que você vai pagar um tênis de R$ 500, sendo que com 200 ou até menos você compra um tênis bom? Não precisa andar da marca não, não precisa andar a marca que os influencers têm. Seja seu próprio estilo, viva a sua própria vida, seja simples. Menos é mais, não é o grupo de pagode não, é a vida é menos é mais, quanto é menos é mais, tá bom? Então se você economiza esse dinheiro ao invés de gastar, ou você também vai pra uma balada lá, você quer agradar as pessoas, gasta 200 pila naqueles baldão de cerveja, pô, vai lá e tu compra uma ou duas cervejas só e pronto, né? Economiza essa grana e assina o Globoplay para ter a Fórmula 1, para ter todas as corridas, né? Porque também não adianta também, vou assinar a Fórmula F e o GP. Não adianta, né? Prefiro assinar o Globoplay e pronto, faz isso. Faça isso ao invés de ficar com mimimizice, né? Porque a maioria não tem condições, tem gente que gasta mal. Claro, se é aquelas pessoas mais que tem um salário mínimo, que mora em comunidade, que tem uma situação financeira que tem que comprar coisas para comer, é outro departamento, aí a gente aceita isso. Mas normalmente hoje é muito fácil. O Globoplay, eu acho que o Globoplay tem 30, R$ 50. Não tá caro não, cara. Se você pagar R$ 50 um streaming que você tem tudo praticamente, você tem todos os canais, até afiliadas da Rede Globo, você tem séries e filmes, se você gosta de produções da Rede Globo, não tô fazendo propaganda com o Globoplay, tá? Pelo contrário, mas se vocês quiserem me pagar, ok. Se você quiser ver tudo, tem até conteúdos que não são da Globo, conteúdos de fã, novelas e tal, assina, até o Premiere vem junto, né? Até o Premiere vem junto. Se você gosta de futebol também, então não é caro, né? Não é caro. Se você tem uma Smart TV, tem uma internet pica na xereca, beleza, ótimo, né? Eu acho que o problema desses youtubers é que eles ficam indo muito nessas ondas aí de mas o pessoal tipo querendo fazer uma de comunista, de socialista, defensor do velho. A maioria desses youtubers aí, a maioria tem TV a cabo. O Alan Simon tinha TV a cabo, né? E ele vive defendendo que porque ter futebol pro povão. Uma ideologia meio comunista. Eu não gosto muito disso. Futebol Teco tem essa ideia, mas o Futebol Teco era a esquerda, então eles podem defender isso. Apesar que eles são bem de vida, eu acho que o pessoal da bem de vida tem que ter o TV a cabo e foda-se. Eu sou da outra ótica, sou de uma outra ideia. Em vez de, por exemplo, ter muitas transmissões de graça, sou a favor de vocês terem barateamento da TV a cabo. Simples assim, a democratização da TV a cabo, que aconteceu no começo dos anos 2010, que várias casas teve TV a cabo, tá? Então a democratização do streaming, vamos dizer assim, né? Em vez de defender programação na TV aberta, tá? Eu tenho uma outra ótica. Tanto é que quando eu tive a primeira vez, em 2006, que a gente teve televisão aqui em casa a cabo, eu renunciei mesmo à TV a cabo. Ao ponto de não assistir nada da TV a cabo por muitos anos, né? Da TV aberta por muitos anos. E quando tinha uma transmissão, por exemplo, a Globo fazia um jogo do Brasil, o Sport TV fazia um jogo da seleção brasileira, eu preferi o Sport TV. Nas últimas Copas, as transmissões que eu assistia é tudo Sport TV. Tudo foi Sport, exceto 2014 que a gente assistia pelo ESPN, mas era TV a cabo. De 2010 até agora é Sport TV. Eu não assisto outro canal que não seja Sport TV, né? Eu não assisto outro canal que não seja TV a cabo, né? Alguma coisa de TV aberta eu assisto, mas é raro. Então, por exemplo, sobre a Fórmula 1, vai ser bom na Rede Globo? Vai. Mas a Rede Globo vai ter 20 e poucas corridas. Pô, vamos parar com essa cultura. Eu de Nilson Alves Ribeiro, não vou assistir evento da Globo. Se o Sport TV vai transmitir, vai estar o Everaldo Marques, vai estar o Sport TV, vai ficar o Sport TV, cara. Me desculpa, sei que vai ter a Mariana Berker ali, vai ter uma transmissão legal. Vamos parar de choramingar, de ficar chorando. Porque queria a Band. Primeiro, a Band ela tem uma tradição de fuder e cagar com seus produtos. Eu lembro quando a Band era chamada o Canal do Esporte, o Bandeirantes, o Canal do Esporte, com o Sandro do Vale, aquela equipe maravilhosa. No final da era Canal do Esporte, lá no meio dos anos 90, antes da Bandeirantes vender a alma pro grupo Traffic, cara, a Bandeirantes esculhambava. A Bandeirantes não transmitia ao vivo, não anunciava o jogo.
ou anunciava e não transmitia. A Globo era uma esculhambação. A Band era uma esculhambação, a Globo não, a Band. A Band, quando ela transmite um evento, ela esculhamba depois. Ela cuida de a Band tem o costume de cuidar de um produto para esculhambar depois. A Band esculhamba, ela sucateia. O CQC também foi meio que largado um pouco na Bandeirantes. O Masterchef não, porque o Masterchef é muito poderoso em patrocínio, mas o CQC ela meio que largou ali, entendeu? A Band ela tem o costume de pegar um produto e largar. Ela faz isso com o Craque Neto porque o Craque Neto é forte, tem muito anunciante. A Band não vai esculhambar com o Neto, né? Com o Neto. A Band não vai esculhambar com a Renata Fã, porque eles são pilares da Bandeirantes, né? Antes tinha aquele cara das 6 horas da tarde, que nem vou gastar saliva para falar o nome dele, o corta-tesão do José Luiz das 6 horas, o Senhor das Cadeiras, na cadeirada de 2024, você sabe o que eu estou dizendo? Que saiu, né, da emissora, vai ter o filho dele, mas, bom, 6 por meia dúzia. E aí o que acontece? A Band precisa dessas figuras, então a Band não vai bater de frente. O Alisson não, o Kevin Lico estava falando com a Bandeirantes, né? Que a Band que a Band teve um problema financeiro por causa do Faustão. Isso é tudo culpa também dos dois lados. O Faustão, eu acho que não pisou o pé no chão, porque queria programa diário, e a Bandeirantes também. A Bandeirantes estava numa fase, cara, que ela poderia ter feito o programa Menos é Mais, como assim, o programa mais simples, né? O Faustão, programa semanal tal, mas tudo bem, né? É claro que a Band sofreu calote daquele Vadibet, né? Que inclusive dizem que tem uma ligação com um grupo ligado a um partido político de esquerda, tal, mas isso não é o caso. O Ministério Público soltou essa lebre, mas na verdade era o grupo que não era o grupo de picaretes que era de ilhas do Caribe, né? Era do Brasil, o Vadibet, que deu o golpe na Bandeirantes, deu golpe no Sport Clube Corinthians. Tanto é que a fake news do ex-presidente do Corinthians, né, é ligado a esse Vadibet, né? No caso, esse Vadibet é picaretas. E além disso, outros problemas que equacionaram a Bandeirantes, né? E outra, vamos ter a Fórmula 1 na Globo. A Fórmula 1 ela não vai transmitir o pódio, mas a transmissão da Rede Globo vai ser mais vibrante que na Band, pode ter certeza disso, tá? Vamos, pessoal, vocês ficaram mal acostumados com a Band? Calma, torcedores, calma, calma, torcedores, calma, vamos parar com isso, calma, torcedores, calma. E outra, Fórmula 1 é uma coisa para quem gosta de automobilismo. E outra, a Globo, a Liberty Media está visando a audiência, porque a Bandeirantes ela não pega em todo o Brasil. Tem estados que não tem filiadas da Bandeirantes. Quer dizer, alguns locais de alguns estados não tem filiadas da Rede Bandeirantes. A Rede Globo ela pega em 99% do Brasil. Por que 99%? Porque era aquele local denso da Amazônia, aquela Amazônia legal que eles chamam lá no Amazonas, a parte do Amazonas, aquele difícil mexer sinal de TV ali. Né? Não tem muito povoamento, por isso que eu falo que é 99%. Mas nas áreas onde tem povoação, a Rede Globo pega 100% de suas afiliadas, tá? Então a Globo tem um alcance que a Liberty Media quer, né? E a Fórmula 1 vai ficar mais conhecida. A Fórmula 1 ela vai ficar mais popular. Ah, mas não tem brasileiro. A Fórmula 1 era muito popular até 2024. Entre 18 e 24, quando não tinha pilotos nacionais. Você tinha Hamilton, Verstappen, né? E hoje a Fórmula 1 ela cresceu no Brasil sem brasileiro, tá? Vamos parar com o nacionalismo. Vai ter o Gabriel Bortoleto, ele vai ser futuro campeão. Eu sinto que ele vai ser campeão no futuro, numa outra equipe, não na Audi, mas numa outra equipe. O Alfa Câmara também, tal. Mas cara, os pilotos que a gente tem no grid, são maravilhosos, né? O Norris, o Piastri, o Verstappen, apesar que eu gostava que ele ganhava as corridas. O Leclerc e tal, vou falar o Hamilton que tá a fim de carreira, Alonso já tá para se aposentar, tem a galera nova chegando ali, o Antonelli, o Rajar, o próprio Bortoleto, tal, o Colapinto, o Colapêndios, o Colapau, o Colapinto, o Argentino, por aí vai. Bom, muito obrigado pelo carinho de sua agência. Que se você não gostou que a Rede Globo vai transmitir a Fórmula 1, deita e chora. Se você gostou que a Fórmula 1 vai transmitir a Fórmula 1, dá um joinha aqui, assine o canal aqui, vê meus vídeos, estamos juntos e fui!